Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos concluir a análise da segunda temporada de Kengan Ashura! E se vocês gostam do tema, já dê o like aqui no vídeo, dá aquela pausa para inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações se ainda não for inscrito e se ainda não estiver recebendo as notificações. E vamos embora pro vídeo! E aqui temos o grande auge da história, onde podemos ver todos os episódios levando justamente ao combate entre Ryan e Oma Tokita. E por que eu digo isso? Se percebemos, a questão básica é que o Ryan, ele é o cúmulo de tudo aquilo que a gente viu até o momento. Temos a questão de todas as questões de mutações e modificações físicas do corpo humano combinadas dele, sendo que ele é o resultado de 6 gerações de processos seletivos caçando os maiores lutadores do planeta que se encaixassem naquele estilo de arte marcial assassina, também refinado durante séculos, para poder pegar e usar o máximo e maximizado aquelas artes marciais. Então estamos falando de uma arte marcial que inclusive não funciona nem com um ser humano normal, né? Mas que ela é ajustada para determinados tipos de corpos humanos e que aqueles tipos de corpos humanos foram resultados de múltiplas seleções daquele caminho que seria o mais assassino possível dentro da filosofia daquela família do qual faz parte o Ryan. Inclusive, temos até o momento, tivemos ao longo de toda a história, muito aquela questão de mutações do corpo humano que ampliassem técnicas. Então, 6 gerações de múltiplas mutações diferentes, tudo juntado num único organismo. Nós temos a questão justamente do processo de transformação gerado pela fúria, que inclusive vimos até no policial, que ele parece ser uma espécie de justiceiro, uma espécie de super-herói, melhor, anti-herói, psicopata da história, né? Que, inclusive, entre o processo de fúria assassina, também vemos um processo de transformação, só que muito mais acentuado no Ryan disso, né? E que, inclusive, vimos isso no Tokita, mas vamos falar já daqui a pouco. Então, o Ryan, ele é o cúmulo de tudo isso, e, inclusive, a gente tem que perceber que existe a questão de muitos guerreiros que vimos até o momento também terem velocidade e forças quase inimagináveis, vencendo rapidamente, ou mesmo, não vencendo tão rapidamente, mas eles meio que disfarçando seu real método para enganar o adversário e então realmente entrar com tudo, né? Meio que o disfarce que foi gerado, servindo tanto para mapear as técnicas do adversário, quanto para pegar e para desviar a atenção dele, permitindo assim que você atacar com força máxima seu oponente e sem ele saber como revidar. Tudo isso no Ryan. E o Tokita mostra que ele também tem uma transformação. Mais precisamente, finalmente temos a questão dos empréstimos sendo revelada. E aquilo que eu comentei no vídeo anterior, será que ele teria algum tipo de mutação, algum tipo de alteração, né? Quais alterações biológicas do corpo humano? A gente viu que teoricamente ele tem e que ele super trabalhou ela. Teoricamente, inclusive, nem faz parte exatamente do método Nico, pelo que descobrimos, que é a técnica dele. Mas sim, que ele tem a capacidade de pegar e trabalhar tão forte a capacidade de circulação dele, que ele pode pegar e super oxigenar, super nutrir o corpo, para poder pegar e aumentar a capacidade dele de combate, né? Inclusive, quando ele faz isso, mostrando inclusive que não tem nada a ver com técnico, a técnica meio dele que muda, porque na verdade ele está sendo de forma instintiva. Ele está simplesmente atacando alteramente usando o básico do básico, né? Com sentidos super aguçados, velocidade ampliada, força ampliada, resistência ampliada. Só que realmente é um empréstimo, porque como aquilo que eu comento inclusive no vídeo A Ciência de Kengan Ashura, que explica muito bem como funcionam os processos de transformação e várias técnicas que acontecem ao longo da história, temos uma questão importante, que é que você sobrecarrega seu corpo quando você faz isso. Explicando mais precisamente, é normal em atletas, como eles super desenvolvem a capacidade cardiorrespiratória deles, eles terem realmente batimentos cardíacos normais bem baixos, uns 40, 50, enquanto normalmente o ser humano normal entre 60 e 100, porque eles são capazes de maximizar, usar o máximo possível aquele pouco que eles têm, e ao mesmo tempo eles estouram para 150, para quase 200 batimentos cardíacos, quando eles estão numa prova, né?
atlética, já que eles são capazes de supernutrir por super desenvolvimento do coração, né? Eles inclusive têm um coração enorme, sem ser prejudicial, mas por fato do próprio desenvolvimento muscular relacionado. Inclusive, só avisando, eu sou médico patologista, não estou dando de nada. Entre a ciência de Kengashura que eu dou uma explicação legal e procurem os vídeos dos quadros A Ciência Secreta que faço aqui no canal, que combinam medicina com aquilo que a gente vê nos animes. Só que, como eu falei, todos os atletas também têm super lesões naquilo que eles exageram. E lembrando uma coisa, se você super força o coração, e temos que lembrar o quanto a gente já escutou, inclusive, de jogadores de futebol que de repente morre no meio da partida, ou gente que infarta, porque justamente tinha alguma malformaçãozinha que não tinha percebido, ou algum defeito cardíaco que não foi percebido, e aquilo super exagerou e acabou causando infarto. Ou, no caso do Tokito especificamente, estamos falando de uma técnica que eleva muito a velocidade, a força de pressão sanguínea para super causar oxigenação, né? Quanto mais você eleva a pressão sanguínea, por isso inclusive hipertensão arterial é tão prejudicial, você está esticando e forçando o vaso, então você vai criando micro rachaduras que vão danificando os vasos sanguíneos até o momento um deles estourar. Então a gente chama isso de AVC. Isso pode acontecer em algum órgão, gerando uma super hemorragia, e por aí vai. Lembrando que as próprias rachadurazinhas, elas, se não consertadas direito, o que acontece é que elas vão gerar coágulos que depois podem se desprender, entupir algum vaso, e em seguida, ou mesmo o conserto do vaso, ele crescer muito, inclusive quando ele tem muitas dessas rachaduras, entope o vaso sanguíneo, e não recebendo oxigênio naquela parte, e aquela parte vai morrer, vai necrosar. Então, por isso que ele chama de empréstimo, ele super exagera o corpo, podendo até risco de morte pra frente, pra conseguir aumentar a capacidade daquela luta. E a grande pergunta é, por que ele usa muito aquilo, porque ele não consegue desenvolver o estilo Nico? E aqui vamos pra segunda parte da questão, que é o seguinte, falta o estímulo adequado para isso. Tanto que ele vai pra frente, começa a refletir mais profundo, com vontade de vencer mesmo, quando ele pela primeira vez, que vocês viram que ele não gosta de interagir com ninguém, não tem quase amizade e tudo mais, o empresário dele estimula ele a se levantar, ele se condói com toda a relação pai-filho que ele tem no empresário, que teoricamente ele nunca teve da vida, e ele vê aquela dedicação daquele pai para poder pegar e realmente lutar pra frente. E como ele faz isso? Ele faz isso aprendendo, finalmente botando em prática aquilo que o Nico desejou pra ele nunca estava entendendo direito, que era, ele não é simplesmente copiar o estilo do Nico, ele tem que pegar e entender as bases para moldar o seu próprio estilo de acordo com suas limitações físicas e suas limitações mentais. Tanto que a gente vê vários outros artistas marciais ao longo da série, que eles são super fortes, super resistentes, só que ele tem pouquíssimas básicas, somente alguns movimentos básicos. Inclusive, o cara que matou o Nico, também, ele só tem basicamente duas técnicas principais. Por quê? Porque eles conhecem usar o básico e todo estilo de arte marcial, na verdade, você tem alguns movimentos básicos que eles são super especializados, desdobrados e combinados para criarem dezenas de outras sequências. Então, quando ele aprende isso, ele tem a motivação adequada, ele começa a moldar seu estilo e fazer aquilo que muitos outros vencedores de outros torneios, mais precisamente de outras lutas que vimos no torneio, fizeram, que foi evoluir durante o combate, aprendendo mais sobre si mesmo e aprendendo mais sobre o adversário. Tanto que ele combina as técnicas, inclusive para usar a super força do adversário contra ele. O que permite ele pegar e finalmente vencer o Ryan. Inclusive é legal essa coisa de você superar as limitações e fraquezas, que um dos lutadores inclusive era isso, né? Que levava seu corpo, e que, se pensarmos bem, aquele lutador que teoricamente era capaz de receber os golpes em seguida para aprender o estilo do adversário para desviar dos golpes dele, ele fazia justamente isso. Ele tinha uma limitação física, ele tentava lutar tudo mais, só que infelizmente ele forçava seu corpo até o limite, ao invés de aprender técnicas que fossem adequadas para o estilo e para a estrutura corporal dele. E ele estava meio que indo no mesmo rumo, o Matokita, o nosso querido Ashura, até que ele finalmente pegou e finalmente
começou a desenvolver as próprias técnicas dele. Então podemos pensar que então na próxima fase nós vamos ver lutadores, não apenas os lutadores que vimos agora, então vamos ver os lutadores que foram para a próxima fase muito mais poderosos e com técnicas diversas do que aquilo que vimos, inclusive porque alguns nocautearam seus adversários em um único golpe, né? Tentando revelar o mínimo possível de suas habilidades, né? Então, isso faz pensar, será que terá uma próxima temporada? Eu espero que sim. Inclusive, preparem-se que eu vou fazer um vídeo mostrando as ligações entre Kengan-Ashura e Cavaleiros do Zodíaco, já que Cavaleiros do Zodíaco foi uma mega obra dos anos 80, junto com Dragon Ball e JoJo Bizarre Adventures, então influenciou todos os outros artistas, e o mesmo Kurumada já faz sucesso nos anos 70, influenciando toda uma nova gerações de escritores, inclusive porque ele fazia mangás de boxe. Então, parte dos mangás de luta que existem atualmente, inclusive esportivos e de artes marciais, são influenciados pelo criador de Cavaleiros do Zodíaco. Então, prepare-se para o nosso próximo vídeo descobrir ainda mais sobre isso. Então, galera, se vocês gostaram, clique aqui embaixo no sininho, compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários e até mais, galera.